Bom, olha só, gente, eu tô sempre mostrando aqui a foto do Heitor, né, que eu mostro o Heitor, meu neto, todo mundo fica vendo. Aí hoje teve um malandro, né, que tá lá na casa da minha mãe, tá lá na casa da Bisa, aproveitando meu neto enquanto eu tô aqui trabalhando, né, olha só, tá aí, ó, Janir Marques, professor, tá lá com o Heitor no colo, aproveitando o Heitor, né, enquanto o irmão tá aqui trabalhando, olha só, Vanderlei, é mole não, a gente ainda tem que ficar, ó, sujeitando a isso aí, ó. Abraço pro Janir, abraço pra Dona Léo, que tá lá curtindo o bisneto hoje, né, Dona Léo? Tá toda feliz lá com o bisneto, né? Isso é muito bom, Ainda né? tem isso, né, Vanderlei? Olha aí. Tem, a gente tem que, quando a gente trabalha... Tô lá aproveitando meu neto. Beijo pra todo é mundo, isso. tá, gente? Maravilha. Parabéns pelo Vanderlei. Uma semana, 2 semanas, né? Já, tá com 2 semanas. Daqui a pouquinho tá falando. Já tá grande, daqui a pouco tá andando. É isso. Tá enorme o Heitor, tá lindo, tá lindo. Agora, gente, eu vou ter que perguntar essa Vanderlei. Vanderlei, metade da Câmara presa, vai fazer diferença? E a metade da Câmara presa e a outra metade está a caminho, né? Porque Corda parece que no a coisa... pescoço, né? Petrópolis foi assim, né? É. Foram presos alguns elementos primeiro, depois vieram os outros. Muito triste isso, né? A gente vê, tem algumas né? situações sugêneres, né, Vanderlei? Me parece que o vereador que é candidato a prefeito também estaria envolvido na questão, mas por conta, né, dessa situação eleitoral não pode ser preso, mas está respondendo. Ele não parece que estaria envolvido, ele está envolvido, ele está denunciado. As gravações que tem dele são graves, tão graves quanto os outros, mas a partir do momento que você é escolhido em convenção, você não pode ser preso, a não ser que seja em flagrante. E essa situação é muito interessante, porque não se trata de prisão de vereadores corruptos, se trata de uma briga de quadrilha, Sim. onde o chefe da quadrilha denuncia os comparsas e dá nisso resultado todo, né? E isso tudo tem um objetivo maior, É né? importante lembrar isso, gente. É importante muito, porque vão tentar, inclusive, usar isso politicamente. Não tem bonzinho nessa história, tá? Não tem bonzinho nessa história. O denunciante não é o cara mais honesto desse planeta. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. É briga de quadrilha mesmo. Isso aí é muito complicado, né? Porque você tem situações, você tem práticas que eram regulares no governo, né? E que, num certo momento, o cara resolve isso aqui, agora eu vou denunciar isso, e deixa os caras em saia justa, né? E tudo isso serve a um propósito maior. Sim. Você vê, essa prisão acontece hoje. Ontem, o TCE liberou, negou provimento a um embargo de declaração indevido. O TCE não é tribunal de justiça para se fazer embargo de declaração, mas a conselheira que está no cargo, provisoriamente substituta, em função da prisão dos outros conselheiros, ela entende que, já que se pediu isso, que se faça então a revisão do parecer. E ela faz uma revisão do parecer, aponta todas as supostas ilegalidades que teriam ocorrido no parecer e confirma que houve sim as 3 irregularidades na gestão do seu Tricano em 2016 e, por isso, as suas contas devem ser, sim, reprovadas pelos vereadores. Só que os vereadores, para votarem esse parecer, têm que estar na Câmara. E, com eles presos, você não vai ter votação tão cedo, né, na Câmara. E, não tendo votação tão cedo, o prefeito pode ser escolhido em convenção, nessa convenção que vai ter agora, da disputa da eleição de outubro. Ele já se lançou como pré-candidato, então ele pode estar com a ficha limpa aí para... pega esse restinho de ficha limpa para ser candidato, né? E qualquer situação de reprovação de conta a partir da escolha em convenção já não afeta mais o processo eleitoral, porque a condição de elegibilidade é na convenção. Então, tudo se trata de um grande jogo, uma grande estratégia política do prefeito, que é o chefe de todo esse processo equivocado, esse processo de prisão. Tudo se passa por essa quadrilha que é muito mais ampla, que envolve não só 6 vereadores, mas envolve mais vereadores, envolve mais agentes políticos da cidade, e tudo isso serve a um propósito político de manutenção desse status da política local, né, que é o status onde os mesmos bandidos brigam entre si e estão sempre aí buscando perpetuar no poder. A gente está num momento muito difícil, né, gente, porque independente de quem foi preso, o motivo por que foi preso, a gente está em pleno processo eleitoral por instabilidade política, né, por perda de mandato. Vemos, né, 7 prefeitos nos últimos anos, nenhum conseguiu terminar. O último prefeito que conseguiu terminar o mandato, né, inteiro foi o Roberto Petro, né? Olha quanto tempo que o Roberto Petro está fora da prefeitura.
Então é muito ruim. E seria muito pior, né, se essas estruturas de corrupção fossem mantidas. Então é aquela história do mal necessário, né? Infelizmente, a gente vai ter que passar por isso. Agora, infelizmente, também é necessário que você, eleitor, que você, cidadão teresopolitano, entenda que esses mecanismos que a justiça está mostrando aí, né, demonstrando denúncia, prendendo, tirando, caçando, mantendo cassação, dando inelegibilidade, é que para você em casa, você tem um instrumento muito maior que tudo isso, que é ter um instrumento da procura por um bom candidato, de conhecer a vida daquela pessoa. Olha, gente, foi falado aqui durante as entrevistas, a gente tem um mandato tampão, por exemplo, a prefeitura, a partir do próximo dia 3 de junho, e é logo em seguida que o prefeito assume, que vai durar 2 anos e 4 meses. Nesse tempo de 2 anos e 4 meses, é estimado que por volta de R$500 mil seja os proventos pagos a esse prefeito, né, no período todo. Tem candidato gastando R$2 milhões em campanha, 3 milhões. Isso não é razoável, gente. A gente precisa parar de fazer vista grossa para esses movimentos. Isso é sinal de corrupção, isso é sinal de desrespeito com o dinheiro público. A gente não pode mais achar que isso é natural, né, Vanderlei? Achar que vereador ser preso, que prefeito ser cassado é coisa natural, que a política tem dessas coisas. Não tem que ter. Você tem que ter muita responsabilidade na tua escolha. Escolher pessoas que já passaram por lá e estão dentro desse mafagafo todo aí, não é producente para a gente hoje, né? Não corresponde com o que a gente precisa. A gente precisa dar um passo à frente, precisa parar de achar que isso é natural. Esse naturalismo é muito perigoso, Vanderlei. A gente cobra muito, a gente sempre fala aqui da questão da função do vereador. Será que esses vereadores sabem o que faz um vereador? Eles não procuraram saber. Uhum. Até 2016, o salário de um vereador era menos de R$5 mil. Sim, era 4 mil e pouquinho. 4.700. E hoje o salário é R$10 mil. Se bem que ele tem cargo até de R$18 mil na Câmara, e o vereador domina esse cargo como complemento de salário, como complemento de poder dentro da Câmara, né? São os cargos distribuídos entre os vereadores. Mas se o vereador... A gente sobrevive a um prefeito ruim. Já falamos sobre isso. Agora mas não sobrevive a uma Câmara ruim. Impossível. Então, todo o caos administrativo da cidade, todo esse processo de corrupção, esse processo equivocado da cidade, é culpa das câmaras municipais que vieram construindo tudo isso e permitindo tudo isso. Quando o vereador troca um voto por um assunto que ele nem sabe do que se trata, por uma vaga de creche, uma vaga de um braço de luz, quando ele troca isso com o prefeito, ele está contribuindo para esse processo. Quando o vereador faz um pedido de informações e dentro do prazo esse pedido não é dada a resposta, e ele não promove a cassação do prefeito que descumpriu esse rito, né, que é um rito de fiscalização, é um dos mecanismos que a Câmara tem para impor o prefeito a esclarecer o que ele faz na prefeitura, ele tá contribuindo para esse processo de corrupção. Então, isso que a gente chegar a esse ponto é graças às más câmaras que nós tivemos ao longo de todo esse tempo. A Câmara anterior, inclusive, ela passou incólume a isso, mas ela era muito pior, inclusive, do que essa Câmara que está aí. Tanto que a Câmara anterior, ela formou uma quadrilha, tem uma denúncia no Ministério Público com relação a isso, onde os vereadores tinham empresas, as empresas concorriam entre elas, as empresas forneciam a prefeitura, as empresas manipulavam todos os recursos das verbas de gabinete, tinha secretário envolvido, tinha gente desse secretariado aí do prefeito que foi defenestrado aí, participando de toda essa tramóia, e esse processo ainda não avançou ao ponto de prender os vereadores, porque nós não vamos ter só esses vereadores atuais presos, não. Os anteriores é também. Possível que os vereadores da Câmara anterior sejam presos também. Sem dúvida. Porque, não preventivamente, porque essa prisão preventiva é para para a polícia conseguir localizar para resguardar a materialidade, né? E fazer na busca e apreensão, encontrar o que eles pretendem encontrar. Mas na anterior, a materialidade já está nos documentos apresentados. Então, as empresas, vereador com 4, 5 empresas aí para fornecer para a prefeitura, para sangrar os cofres da prefeitura ou da Câmara, tudo isso estava acontecendo. E o que as pessoas precisam perceber, mas coitado, ele era tão bonzinho, ele era um cara assim, que nem quem diria que esse cara mexia coisa errada. Gente, corrupção é crime, roubar é crime. Quando você não fiscaliza, é crime.
até porque você não está fiscalizando em função de uma vantagem qualquer indevida, né? As pessoas gastando aí 1 milhão para ser vereador. Por que quer ser vereador com essa... Né? Por que misteriosamente conseguem aí liberações de fazer prédio em rua que não pode, em liberar essas coisas todas passam pela corrupção, né? Essas coisas que o pessoal ganha aí, essa quantidade de pontos de táxi na cidade de vereador, cada vereador tem lá 2, 3 pontos. Então essa coisa toda é corrupção e agora o Ministério Público pegou nessa onda das gravações. Nesse abacaxi todo. Fizeram um suco de abacaxi que está levando essa gente toda presa e pode ser que leve mais gente, porque tem outras pessoas envolvidas. Parece que numa segunda etapa vão buscar ainda mais vereadores. E é muito triste para a cidade, porque são pessoas que têm suas famílias, são pessoas que vivem, mas são pessoas que não entendem, não conseguem entender que nós estamos passando por um processo de mudança no país e que esse modelo de corrupção ele não é mais aceito. E existem mecanismos hoje para prender essas pessoas que cometem esse tipo de infração, né? Então, se por um lado é muito triste ver as autoridades da cidade sendo presas, por outro lado é importante, porque isso promove um processo de asepsia, né? A gente pode ser que as pessoas do mal vão desistir de ir para a política, e isso vai animar as pessoas do bem a vir para a política e fazer o que a política deve se fazer realmente, que é promover o bem-estar da sociedade, é promover serviços melhores, é promover fiscalização, é fazer com que o recurso público seja realmente utilizado em prol das pessoas e não em prol das autoridades. A gente precisa passar, né, gente, dessa etapa em que você via o teu vizinho, né, porque a gente está numa cidade média, todo mundo se conhece praticamente, o teu vizinho, que tem uma vida mais ou menos razoável, vira político e vira milionário. Isso tem que parar de ser natural. E as pessoas têm que parar de achar que o serviço público é para você ficar milionário, para você enriquecer, para você fazer a tua vida. A gente já viu essa expressão várias vezes, né? Vou virar vereador, vou fazer a minha vida. E muita gente tem feito. Mas a gente precisa entender que não é para isso. O sujeito que se presta a um cargo público, ele não está lá para enriquecer. Até porque não são salários para enriquecer, gente. Quer enriquecer? Vai trabalhar, vai criar uma empresa lucrativa, né? Vai fazer alguma coisa que te faça ser rico, milionário. A gente tem um monte de exemplo aqui na cidade de Teresópolis de pessoas que ficaram milionárias com trabalho. São muitos, graças a Deus, são a grande maioria. Agora, a gente tem um monte de vagabundo que ficou milionário com política. Esse sim, esse você tem que questionar. De onde vem essa riqueza? A gente já falou aqui, demos 2 exemplos claros aqui. Vou falar de novo, dou um exemplo claro. Vladimir Carvalho, meu amigo, dono da Alterdata. Todo mundo sabe de onde vem a riqueza dele. Ele hoje, graças a Deus, é um homem muito bem de vida. Mas trabalhou pra caramba, começou na garagem da casa dele, tem uma história. Você sabe de onde vem o dinheiro do Vladimir? Você sabe. Se você procurar, você vai achar. Agora, o vagabundo que foi caçado aí, que estava comandando a cidade de Teresópolis, de onde esse homem tirou essa quantidade de dinheiro que ele tem? É hoje o cara mais rico da cidade de Teresópolis. Foi da onde? Foi por ser ex-policial? Foi por ser advogado? Balela. Foi no serviço público, foi desviando dinheiro, foi na corrupção. Virou milionário com atos corruptos, tirando dinheiro da gente. É isso que você tem que entender. Não existe possibilidade de enriquecer no serviço público. O salário é limitado. Você não pode ser dono de empresa. Você não pode ter ganho extra. Tem um monte de limitação. Com esse monte de limitação legal, o sujeito fica milionário. Da onde que ele tirou esse dinheiro? Corrupção. É ladrão, entrou e virou ladrão. Ou já era ladrão e continua ladrão com um cargo público. É isso que você, teresopolitano, tem que entender de uma vez por todas. De uma vez por todas. Ah, ele é um empresário de sucesso. É? De onde veio esse sucesso dele enquanto empresário? Não foi financiado pelo poder público? Não foi financiado por essas estruturas? Procura saber. Porque empresário de sucesso a gente conhece a origem do dinheiro. Quando tu tiver algum tipo de duvidazinha, peraí, mas teve tempo aqui, nesse intervalo de anos aqui, entre um ano e o outro, ele ganhou dinheiro demais. De onde que veio isso? E por acaso ele estava num cargo público. Não tem por acaso, amigo, não tem por acaso. Ficou milionário no serviço público, é vagabundo, é ladrão, é corrupto. Não tem que receber teu voto, pelo amor de Deus. Né, Vanderlei? Meu caro, uma das propriedades desse vagabundo aí
ocupa 1% do território do município, uma das propriedades. E é um cara que nunca saiu de casa para trabalhar, entendeu? Vive da política esse tempo todo. Aí a gente olha, eu estava vendo no Jornal Dia uma matéria sobre os Freitas, os 3 irmãos Freitas, né? Nós temos aí só o Nilton, o Nelson já morreu recentemente, o seu Nelson morreu. O Nelson Freitas e o Nilton, eles, com 13, 14 anos, dirigiam um caminhão passando por Petrópolis para levar mercadoria para o Rio de Janeiro. Construíram um patrimônio, e você olha hoje o shopping Teresópolis, que é a propriedade da família Freitas, você olha a aviação Teresópolis e tem orgulho, porque é fruto de trabalho. Você conhece a história dessas pessoas. Você olha para o Carlinho da Serra, que é hoje um sucesso, é um dos sinônimos de sucesso em Teresópolis. Começou a história dele de vida vendendo coelho na Serra. E aí vai montar um primeiro negócio, segundo negócio, e hoje é esse cara... Recebemos aqui hoje, Vanderlei, né? O Manuel Vidraceiro, todo mundo conhece a história dele, da Paiva. Olha, que história bonita, que história bacana, vai completar agora 50 anos, vamos falar sobre isso. A gente tem que ter referências históricas. Então, essa referência é muito interessante. Você olha um Rodinei, cara. Eu lembro do Rodinei que eu tinha uma venda, não ia chamar de supermercado, mas era uma venda lá no Campo Grande, cara. E aí ele consegue finalmente montar um supermercado no centro da cidade, que era a vontade dele, né? E aí ele hoje tem uma rede de supermercados. Os donos, a família do supermercado Regina, o seu Laúde, cara, que vai ser morto levando dinheiro para pagar conta no banco. Né? Então essas pessoas merecem a reverência. Regina, né? Essa é uma família de trabalhadores, cara. Mantém o negócio da família e hoje a história a gente tem lastro, né? Então é muito bom você ver uma família e elementos que vão crescendo ao longo dos anos, porque o tempo permite que você enriqueça, né? E você vê essas fortunas quando tem lastro. Agora, fortuna sem lastro devia enojar as pessoas. Então, eu vejo hoje muitas pessoas cultuando essas pessoas que estão andando nessas picapes enormes, mas que não têm um lastro de trabalho. Eu vi uma imagem muito interessante essa semana, eu queria identificar o ano dela, eu tive que perguntar na internet. É uma imagem do Gás e o Figueiredo, né? Num apartamento do edifício Comodoro. Interessante essa imagem, 1979, né? Ex-presidente da República, presidente da Norquisa, da Petroquisa, uma pessoa que passou pelo poder, né, ao longo desse tempo todo. Ele tem um apartamento, ele vai viver 4 anos no edifício Comodoro até comprar sua casa no Campo Grande, no Cambucá, que não era essa coisa, uma mansão, que nada, rapaz. O edifício, a Casa do Gás, com um ex-presidente de 4 anos de presidente e de presidente de instituições importantes no país, né? Hoje vereador compra no primeiro ano de mandato. Compra só com a campanha, né? Então, isso aí, eu não estou enaltecendo os militares, não tem nada a ver, mas a gente lembra dessa época onde o enriquecimento nada tinha a ver com a política, tinha a ver com o empreendedorismo, né? Então, realmente, a gente, quando olha essas pessoas virando sucesso financeiro a partir da política, a gente deve olhá-la com outros olhos, né? Porque a política não é para enriquecer o político, a política é para mudar a vida das pessoas. É para a gente servir. É para servir, não para se servir da política. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha essa reflexão. É um dia triste para a cidade, ver pais de família encarcerados, ver esportes, né, vilipendiado, também, né? Mas são as escolhas que eles fizeram. Eles se mancomunaram com a quadrilha para se elegerem, para se manter no poder, e sofreram esse revés. E vão ter a oportunidade de se defender também, né? Agora vão ter a oportunidade. Enfim, gente, eu estou curioso para saber o que o Dr. Fred tem para dizer, né, Vanderlei? O Dr. Fred está aí já na área. Tem que conter os ânimos do Fred. Daqui a pouco tem Café com Política, hoje é apimentado, né? Antes da gente conversar o Café com Política, daqui a pouco, depois do intervalo comercial, vou chamar o Marcelo Medeiros, que foi lá na UPA ver essa situação, né? Parece que teve um vereador que estava internado lá, mas está preso também. Daqui a pouco a gente explica tudo isso direitinho, tá? Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, Café com Política aqui, encerrando o programa de hoje. Não sai daí, hoje está especial.